Você sabia que um dos países mais limpos do mundo se encontra no continente africano? Hoje eu vou contar para vocês como foi a minha passagem pela Ruanda, um pequeno país no centro da África que, na minha opinião, é um dos países mais organizados e mais limpos do nosso planeta. Roda a vinheta! Já na minha chegada no país, quando eu saí do avião, você já sente um clima diferente, um clima de limpeza, um clima de organização totalmente diferente dos outros países africanos que eu visitei. Lembrando que, se você não me conhece ainda, meu nome é Anderson Dias, eu fui o primeiro brasileiro a visitar todos os países do mundo, e se você não se inscreve no meu canal, se inscreve agora, porque ajuda a gente a promover mais esses vídeos. Cheguei aqui na Ruanda, país número 192 dessa jornada, 192. Oficialmente aqui agora. Agora eu vou fazer um negócio pra vocês, galera. Grave o nome desse país. Grave o nome desse país. Ruanda. Esse IR você tira, que é Ruanda é. Gravem o nome desse país. Vocês vão ver agora um dos melhores stories já vistos nesse Instagram, aqui na África. Veja isso. De cara já desce do avião aqui, já tem um ônibusinho ar-condicionadozinho, organizado, limpo, para receber o povo. Olha a saída do aeroporto. Que coisa linda, rapaz. This is Africa. Então, quando eu saí do aeroporto, eu peguei logo o meu transfer e fui para o hotel. Cheguei aqui na Ruanda, meus amigos, Ruanda, o país das 1000 montanhas, né? Assim como eles chamam. Tem várias montanhas, olha isso. País extremamente limpo, extremamente pacífico, no meio do continente africano, Eu pergunto, é possível ter paz na África? Olhe para esse país. Ruanda, ela tá no meio da África, né? Uma localização geográfica bem estratégica. Aqui, ó, vou botar aqui para vocês verem, ó. Entre o Congo, entre o Quênia, entre a Uganda. Olha aqui, ó, dá uma olhada aqui. Olha a limpeza e organização desse país. Pode passar, meu patrão, passa aí. Very clean your country, hein? Very clean, very beautiful. Mais uma vez eu falo, é impressionante. Vocês vão ter saudade, hein? Do meu impressionante. Eu estou sem acreditar no que eu tô vendo. Eu fiquei no hotel 1000 Colinas, que é o hotel do filme Hotel Ruanda. Quem não assistiu esse filme, assista. É um filme muito emocionante, um filme que conta a história desse país africano. E eu vou contar um pouquinho dessa história pra vocês. Vou ficar aqui, ó, Hotel de Mils de la Colline. É um dos maiores hotéis da cidade. Um hotel cheio de hello! How are you? Say hello para o Brasil! Hotel muito legal, tá cheio de história aqui. Hello, how are you? I'm good, very beautiful. Cheguei aqui no quarto, rapaz. É o famoso tô rico, tô pobre. Legal, hein? Olha aqui, ó. O ninho do pássaro. Meu irmão, olha esse hotel, velho. Uma piscina aqui, olha isso. Um bar aqui embaixo. Grande, hein? Eu vou explicar pra vocês porque eu peguei esse hotel. Uma coisa que me chamou a atenção é que mesmo na downtown, que é o lugar da muvuca, o lugar onde os países fazem o seu comércio, né, aquela coisa toda, a limpeza, é impressionante a limpeza. E essa limpeza, por quê? Porque eles têm um negócio chamado genocleaning. Todo mundo sabe que a Ruanda passou por um período muito difícil, teve um genocídio, onde morreu 800 mil pessoas massacradas.
Mas o genocleaning é para lembrar o genocídio de maneira positiva, ou seja, a gente vai limpar tudo. Por isso que o país ele é tão limpo. Tráfego. Ah, aqui também tem mototáxi, ó. Se liga, os mototáxis ali, ó. Tudo com os capacetinhos, ó. Olha lá. Eu não paro de dizer que foi um dos países mais limpos do mundo até hoje, hein? Os países mais limpos do mundo. Isso aqui é Downtown, ó, cheio de gente, ó. Gente pra caramba, uma bagunça, né? Todo o centro da cidade é assim, né? Mas cadê o sujeito? Não tem um lixo não, velho. Não tem lixo na rua não, foi impressionante. Outra coisa interessante são as colinas. Ruanda é chamada Terra das Mil Colinas, porque é colina tudo que é lado. E a paisagem é uma paisagem lindíssima, né? Parece muito com a Suíça. Vejam só que coisa linda. Extremamente bonito. Hoje eu tô falando a palavra extremamente muitas vezes. Extremamente repetitivo. Bonito de verdade. É um paraíso. Um paraíso. Não é à toa que é chamado da Suíça africana, né? Ou Singapura africana. Tem uma cachoeira ali, eu não tinha visto. Agora tem um espirrar aqui, ó. Say hello para o Brasil! Say hello, Brasil. Hello, Brasil! Hello, Brasil. Hello, Brasil. Say hello para o Brasil! No dia 7 de julho de 1994, quando o Brasil estava jogando a Copa do Mundo contra os Estados Unidos, quando o Bebeto fez aquele gol famoso, que o Romário dava aquele beijo nele, a FPR estava acabando com um genocídio que matou mais de 800 mil pessoas. Mas aí você me pergunta, Anderson, por que, enquanto estava em Copa do Mundo, o mundo inteiro parado para a Copa do Mundo, né, parando para assistir os jogos, ocorreu um massacre, um genocídio, onde quase 1 milhão de pessoas foram mortas, massacradas? Por quê? Como isso foi possível? Para a gente entender como tudo isso aconteceu, a gente precisa entender um pouco sobre a geografia e a história da Ruanda. A geografia é o seguinte, a Ruanda ela é rodeada de vulcões. E a gente sabe, né, a gente aprendeu na escola, que o solo que é rodeado de vulcão, apesar do vulcão ter o seu poder destrutivo, a lava e a cinza servem como adubo, e isso deixa o solo fértil. Segundo ponto, antes da colonização, existiam 3 etnias, 3 povos, que eram os Tutsis, os Hutus e os Twa. Os Tutsis eles representavam 10% da população, os Hutus 89% e os Twa 1% da população. A primeira colonização foi a colonização alemã, isso mesmo, em 1894, os alemães chegaram lá na Ruanda para colonizar aqueles povos. Só que isso não durou muito tempo, porque teve a Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918. No meio dessa Primeira Guerra Mundial, os alemães desocuparam aquele território em 1916 e depois perderam a guerra em 1918, tá? O que aconteceu? A Liga das Nações, que ganhou a guerra, mandou a Bélgica para ocupar aquele território em 1923, quando eles fizeram a partilha, né, dos territórios dos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Agora, olha a merda que os belgas fizeram. Em 1923, quando eles chegaram, eles perceberam que os Hutus era a grande maioria. Lembra que eu falei 89%? Sabendo disso, eles olharam para os Tutsis, que eram 10%, e pensaram assim, ah não, essa galera aqui tem a pele um pouquinho mais branquinha, tem algumas cabeças de gados a mais, eles vão ser agora os cabeças desse povo. E em 1933, eles começaram a exigir que todas as etnias tivessem uma carteira de identidade, dizendo qual era a sua etnia. O lema dos europeus lá na África era dividir para conquistar. Eles chegavam em certa localização, colocavam os povos entre si para que eles brigassem, se matassem e depois ficasse muito mais fácil para que os colonizadores colonizassem, conquistassem aquela terra. Então, os belgas fizeram uma atrocidade gigante. Eles, além de estabelecerem a segregação racial, eles colocaram a maioria contra a minoria. É basicamente o seguinte, eu sou Tutsi, eu sou superior a você, eu tenho mais poder que você meio que tem que me obedecer. Olha a ideia que os belgas criaram no meio dos povos africanos. E se eu era o Tu, ó, minha carteira de identidade aqui tem o Tu. Eu sou povão, eu sou servo, eu sou escravizado, eu tenho que obedecer às suas ordens. Claro que as pessoas não vão querer ter estampado na carteira de identidade que eles eram escravos praticamente dos outros. Então, aí começaram os conflitos. Ou seja, os belgas, eles dividiram para conquistar. E não satisfeitos com a carteira de identidade, foi o que os belgas fizeram, começaram a marcar
os povos como se fossem bois, marcar com tatuagens na testa. Eles eram tão parecidos que tiveram que fazer identidade e marcações, para vocês verem como os europeus foram perversos com os povos africanos. Como vocês podem ver, eles usaram a cor da pele também como motivo de dar poder aos Tutsi. Essa imagem mostra que os Tutsis eram um pouquinho mais claros que os Hutus. Só que isso não iria durar muito tempo. Os Hutus eram grande maioria. Foi o que eles fizeram. Em 1959, começou uma grande revolução. Eles tiraram os Tutsis do poder, expulsaram os Begas e em 1962, a Ruanda se tornou independente. E aí os Hutus estavam no poder, mas foi o que aconteceu. Os Tutsis, que já tinham sentido o gostinho do poder, que os belgas tinham dado para eles no passado, não aceitaram de novo. E entraram em conflito, criaram a FPR, que é a Frente Patriótica Ruandesa, e criaram uma revolução contra os Hutus, e começou mais briga, mais conflito, até que em 1993 eles estabeleceram um acordo de paz entre eles. Mas olha o que aconteceu. Veja o que é o poder. Os Hutus, que estavam no poder mesmo daquela briga toda, que expulsaram os Tutsis e os belgas lá atrás, eles assinaram um acordo de paz, só que quem assinou foi o presidente Hutu, né? O Hutu que assinou o acordo de paz porque ele estava no poder. E aí, os extremistas Hutus, por isso que eu não gosto de extremo, acho que nada extremo dá certo, eles não gostaram porque o presidente assinou o acordo de paz, eles queriam continuar matando os Tutsis, queriam continuar perseguindo os Tutsis. E aí, no dia 6 de abril de 1994, o presidente Juvenal Habyarimana, o presidente atual, né, o do Hutu, estava andando de avião e pum, um míssil derrubou o avião. Ninguém sabe até hoje se foi os Hutus, a própria galera dele, conservadora, puta da vida porque ele assinou o acordo de paz, ou os Tutsis, que estavam só levando fumo o tempo inteiro. E ninguém sabe, mas esse foi o motivo do maior massacre já visto naquela região. E aí esse foi o motivo para os extremistas Hutus contaminarem todos os Hutus e começaram a matar todos os Tutsis que estavam naquela região. Aí você me pergunta, Anderson, mas como é que foi possível um massacre tão organizado? Como é que mataram quase 1 milhão de pessoas em apenas 100 dias? Vocês lembram que os belgas, quando estavam fazendo a colonização lá, colocaram na carteira de identidade, em 1933, quem era Tutsi e quem era Hutu? Olha a merda que os belgas deixaram para eles. Então, tinha o endereço de todo mundo que era Tutsi, endereço, sabia quem era, e aí começou uma perseguição em massa durante 100 dias. Os Hutus iam na casa dos Tutsis, matavam os Tutsis, decepavam os Tutsis, estupravam as mulheres dos Tutsis. Os Tutsis e os Hutus, que eram casados, né, mulher e marido, tinham que matar uns aos outros para poder sobreviver. Então eles mataram mulheres, mataram filhos, mataram parentes para poder sobreviver ao grande massacre, porque só sobrevivia quem era Hutu. E os Tutsis sofreram uma perseguição, e esse massacre durou 100 dias e quase 1 milhão de pessoas foram mortas nesse genocídio. Vocês têm noção que os Hutus fizeram mais de 200 mil mulheres de escravas sexuais? E além deles estuprarem as mulheres, eles matavam de faca as mulheres. Tem noção que é isso? Tem noção quanto esse povo africano sofreu? Tem noção que o governo fazia campanhas dizendo assim, vamos exterminar as baratas, que no caso eram os Tutsis? Vocês têm noção? Tanto que isso é um dos pontos do que caracteriza genocídio. Em 1996, Gregory Stanton, presidente do Genocide Watch, ele apresentou ao governo dos Estados Unidos 8 estágios que caracterizavam o genocídio. Eu vou explicar para vocês agora. Primeiro estágio, classificação. As pessoas começam a se classificar entre nós e eles. Nós e eles. Segundo ponto, simbolização. Os símbolos de ódio começam a aparecer e começam a dividir os grupos, começam a separar as pessoas. Terceiro ponto, a desumanização. Um grupo começa a desumanizar o outro grupo, comparando com baratas, com vermes, com ratos e até mesmo doenças. Quarto ponto, organização. O genocídio ele é organizado. As forças militares são treinadas, são preparadas para matar. Quinto ponto, a polarização. Grupos de ódio começam a fazer propaganda polarizadora, que dividam os grupos. Sexto ponto, a preparação. Vítimas, elas são identificadas e são separadas de acordo com as suas etnias ou grupos religiosos. Sétimo ponto, a execução. Começa o extermínio. Os autores dos assassinatos, do extermínio, começam a cometer esses crimes perversos, alegando que o outro grupo não é humano e precisam ser exterminados. Oitavo ponto,
a negação. Os autores dos crimes perversos do extermínio, eles começam a negar que fizeram tal ato. E esses 8 pontos caracterizam o genocídio. Bom, tá aí os 8 estágios do genocídio, né, classificado pelo presidente do Genocide Watch, Gregory Stanton. A seguir eu vou mostrar para vocês algumas imagens fortes das sequelas que o genocídio deixou no país. Aí você me pergunta, mas Anderson, e a ONU? Poxa, 1994 foi recente, cadê a ONU? Não fez nada. Anderson, e o governo belga, o governo francês, que estão sempre se metendo nas coisas da África, os Estados Unidos estão sempre se metendo em tudo, foi o que fizeram? Nada, absolutamente nada. O mundo estava parado assistindo a uma Copa do Mundo, enquanto quase 1 milhão de pessoas estavam sendo exterminadas como baratas. A França, inclusive, foi acusada de ter patrocinado o genocídio. Paris nega. Alguns bancos também foram acusados de terem patrocinado o genocídio. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, que todo mundo conhece, o BIRD, o Banco Mundial, e o BNP, o Banco Francês. Mas todos também negam as acusações. Anderson, e como é que isso tudo terminou, já que os Hutus eram a maioria? O governo da Uganda, o país vizinho, junto com a FPR, a Frente Patriótica Ruandesa, formada pelos Tutsis, que estavam perdendo, chegaram, dominaram, controlaram a situação e expulsaram mais de 2 milhões de Hutus. Para onde? Para a República Democrática do Congo, país que eu tive que visitar escoltado e até hoje é zona de guerra. Por que será, né? Aí já é outra história. Tá, Anderson, e como é formada a Ruanda hoje? Galera, 60% da população da Ruanda é menor de 30 anos, por motivos óbvios, né? Pessoas morreram na guerra. Parte boa, por isso que, na minha opinião, o país é um dos países mais organizados da África, porque tem mulheres no poder. A Ruanda, ela tem o parlamento mais feminino do mundo. 64% do Congresso é formado por mulheres. 40% do Senado é formado por mulheres. A Ruanda aprendeu com seus erros. Eles criaram uma lei que não pode mais distinguir se é Tutsi ou Tu. Todo mundo é igual. Não pode mais nem tocar nesse assunto. Outra coisa é que a Ruanda é um dos lugares mais seguros da África. Eles estão crescendo economicamente de uma forma surpreendente. O país, ele tem um dos menores índices de corrupção do mundo. Ele tem um dos maiores índices de IDH da África. É um país extremamente limpo, organizado, pacífico. Mas eles nunca vão se recuperar das marcas que esse massacre deixou. Eu sempre falo nas minhas lives, tudo isso, como os europeus, eles dividiram para conquistar. E como a África ainda sofre muito, muito com a neocolonização europeia. E que esse fato da Ruanda seja de exemplo para o nosso país, de acordo com o que a gente está passando hoje. Aprendi que quando o povo é dividido, o país é destruído. E quando o povo é unido, o país é construído. Nós todos somos uma nação, um país que, se nós nos unirmos, conseguimos fazer qualquer coisa.